Oi, babies! Tudo bom com vocês? Eu sou o Herbert, esse é o canal das Bi, e hoje vamos ter um papo de bicha com André Canto. Se apresente, por favor. Olá, sou André Canto, bicha, e tô aqui pra gente discutir e falar sobre um assunto importante, mas leve também. Exato. Olha só como é tudo uma questão de perspectiva, porque tem gente que dá um peso muito grande para esse assunto que a gente vai falar aqui hoje. De forma nenhuma, a gente tem que falar isso com muita liberdade, responsabilidade, como qualquer coisa que a gente fale, a gente tem que ter responsabilidade pelo que fala. Mas é um assunto que tem que ser leve, porque ele, a cada dia que passa, vem se mostrando dessa forma. Então vamos conversar com tranquilidade, dar risada, fala sério quando tiver que falar sério e dar mais risada quando for pra dar risada. É isso. Gente, André é diretor do filme que a gente já comentou aqui, Carta para Além dos Muros. Isso. Então conta um pouquinho pra gente o que é o filme. O filme é um recorte sobre o HIV e a AIDS no Brasil, onde a gente tenta investigar, porque apesar de tantos avanços, apesar de termos um tratamento eficaz, uma prevenção bacana, com várias possibilidades, a gente ainda tem tanto preconceito e estigma. Pois é, a gente fala por isso aqui de vez em quando no canal das Vi, porque eu tenho uma relação, acho que todo mundo tem uma relação com HIV em certa medida. Eu, assim como boa parte dos homens gays, cresci ouvindo que o único futuro possível para um homem gay era morrer de AIDS. Você também, né? É isso. Minha família sempre tentou me mostrar, quando eu via alguma reportagem na TV, falava, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o seu futuro, sabe? Tipo, essas coisas, meu Deus, por que eu tô tendo que passar por isso? E depois de um tempo, há uns 3 anos atrás, eu fiquei doente. Eu tive uma relação imunológica depois de uma viagem que eu fiz pro México pra cobrir uma parada, que também acabei descobrindo intolerância à lactose, uma intolerância a glúten, que fez com que todos os médicos olhassem pra minha cara e falassem, então, deixa eu te contar, HIV, AIDS, né? Sem me testar, sem qualquer outra possibilidade de diagnóstico. Que bicha nunca foi para um PS com uma dor de garganta e ouviu a famosa pergunta: sua sorologia está em dia? Né? Como... Sim. A dor de garganta só pode ser HIV quando é um viado, né? E aí, isso gerou em mim, esse despertar desse preconceito que estava ali escondido em algum lugar na minha cabeça, mas que fez com que eu ficasse 6 meses da minha vida sem conseguir fazer outra coisa a não ser ficar me testando todos os meses e não acreditar no diagnóstico que estava dando negativo. Porque até hoje a minha sorologia é negativa para HIV e isso me colocou nesse espiral, assim. O mais louco dessa história, Okay. Você é um cara, né? Se a gente for para aquela história dos privilégios, é um cara branco, gay, que teve acesso à educação, que teve tudo isso, que tá na frente desse canal, que estão mais na pauta da atualidade, tudo isso. E mesmo assim, você travou, pelo que você tá me contando, sua vida por 6 meses. 6 meses. Porque mesmo se o seu resultado tivesse dado positivo, estava tudo bem. Uhum. E tudo bem mesmo, né? Hoje viver com HIV é uma condição tranquila, é um tratamento simples. Aqui a gente pode falar, as pessoas, você vai falar isso, é um absurdo, para quem vive não é simples. Do ponto de vista técnico é simples sim. Não tem. Né? Você não tem efeito colateral, o remédio que é distribuído hoje gratuitamente, ele traz efeito colateral para uma porcentagem muito pequena da população. Então você toma 1, 2 comprimidos por dia e tem uma vida plena, saudável. Tem uma médica que conta uma coisa que eu achei impressionante, que tem um estudo que mostra que, se comparado pessoas da mesma idade, por exemplo, um jovem de 30 anos que vive com HIV, comparando com um jovem da mesma idade que não vive com HIV, o jovem que vive com HIV tem uma expectativa de vida maior do jovem que não vive. Por quê? Porque ele vai no médico, porque ele tem um acompanhamento de saúde, tudo isso. Então, na verdade, é o inverso. A gente sempre, uma expectativa Não, é a mesma expectativa, se não maior, e não porque você se cuida. Uhum. Então, o que me chama mais a atenção dessa história é nós, pessoas com todos os privilégios que temos,
né, com toda a informação, com todas as ferramentas, entramos nessa pira. Né? Eu entrei nessa pira que você entrou várias vezes na minha vida. Sim. Eu brinco que eu tive que fazer um filme para desmitificar o HIV dentro de mim. Era isso que eu queria saber. Qual que é a sua relação com o HIV? É exatamente a sua. Eu tinha um pânico, uma certeza absoluta que um dia eu ia pegar AIDS, né? HIV a gente tá falando bonitinho, AIDS, que a gente ia morrer, que a gente ia ficar que nem Cazuza, que a gente, né? Isso 5 anos atrás, né? Eu tô com 35, até os 30 anos eu tinha esse pânico. Começava a passar uma notícia sobre HIV na TV, eu fechava o ouvido e falava lá. E eu comecei essa pesquisa pra isso, eu preciso entender. E eu fui vendo que amigos muito próximos sentiam a mesma coisa, que amigos de amigos também sentiam. E comecei a pesquisar e entender que, infelizmente, no HIV 2 mais 2 não é igual a 4. Né? 2 mais 2 é igual a 4. Mas a gente fica tão maluco que a gente inventa um outro resultado nessa conta. Coisa, é isso. Cecília estava muito perto de mim nessa época e assim, não tinha coisa que acontecesse que... Não, eu tinha um argumento pra tudo, assim. Não, mas não é isso, mas foi isso. Não foi assim, mas foi assado. Não foi oral, mas foi nesse momento que eu deixei de fazer tal coisa ou fiz tal coisa. E que merda, né? Se a gente pensar, bicho, tipo assim... Eu não sei você, mas antes de conseguir entender isso dentro de mim, né? Cara, eu tinha medo às vezes de tocar na porra. Né? Tipo assim, você tá trepando, assim, aí você por um segundo, em toda a relação, ao menos por um segundo, vinha essa coisa. Imagina transar todas as vezes da sua vida, algo que é pra ser do caralho, gostoso, e em pelo menos algum momento você se sentir reprimido, é uma merda, né? E eu sentia isso nas minhas relações, assim, sempre tinha um medo, sempre tinha um receio, né? E hoje, quando eu penso a minha prevenção, acho uma coisa legal da gente falar, né? Sim. Que eu acho que o caminho é esse, todo mundo tem que fazer o teste. Porque o teste vai dizer se você vive ou não vive com HIV, assim como sífilis e as outras coisas. Sim. E a partir do momento que você fez o teste, deu positivo, você vai confirmar. Deu positivo, você vai começar o tratamento, tá tudo bem. Deu negativo, você tem que pensar a sua prevenção de uma forma mais afetiva. E começa assim, o que eu curto fazer? O que me dá... A gente tem que parar de pensar na prevenção como assim, o que eu vou fazer para não correr risco? Temos que abolir a palavra risco, temos que abolir a ideia de sexo seguro, porque a linguagem tem força, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. E primeira coisa, antes de pensar em qualquer método de prevenção o que te dá prazer, o que te dá tesão. Boa. Tem cara que tem tesão com porra, que gosta disso, então como eu vou lidar com isso? Sim. Antes, talvez, a gente não imaginava que era possível, né, lidar com isso de uma... Hoje, a gente tem várias formas de prevenção que vão para além da camisinha. Isso, né? Eu gosto de sexo com camisinha, eu gosto de sexo sem camisinha. Parece um absurdo falar isso, mas é uma realidade. A partir do que eu gosto, eu vou entender o que eu tenho na minha mão para lidar com essa prevenção. A gente sempre fala aqui das outras opções que estão para além da camisinha, PrEP, PEP. Então as pessoas têm algum conhecimento sobre, mas se você não lembrar, vamos deixar aqui um vídeo no card que fala especificamente sobre cada profilaxia, porque aí você pode tirar suas dúvidas. Hoje você optou por algum tipo de caminho depois de tudo isso que aconteceu? Eu até tentei PrEP. E aí, lá no posto de saúde, a moça falou, mas então, assim, você tá me contando toda a sua vida e eu não vejo sentido pra você usar PrEP. Tipo, você não quer fazer sexo sem camisinha, você vai usar outras ferramentas de se prevenir, então assim, pra que você quer usar PrEP? Não tô entendendo. Eu fiz, então me dá um tempo, vou pensar mais e aí a gente conversa pra ver o que... Sem dúvida, a camisinha é o melhor método de prevenção. Ele é o mais barato e ele é eficaz tanto para prevenir o HIV como outras STs. Lembrando que, assim, as outras STs não são transmitidas somente pela penetração. Então, a sífilis você pega num beijo, né? Tipo assim, hepatite é a mesma coisa. Mas, para quem se dá bem com a camisinha, não tem porquê, né? Você tá dizendo, se pra você usar a camisinha tá tudo bem, não tem porquê. Eu, particularmente, já sou um cara que
eu gosto de pensar uma relação sem camisinha, de ter essa liberdade. E aí eu fui procurar o que fazer e hoje eu tô na PrEP, né? Eu tento de forma tranquila usar a camisinha quando eu consigo, quando eu quero. A gente diz, né, que a melhor forma de prevenção é aquela que você consegue usar de forma correta e constante. Olha, né? Sim, faz muito sentido. Se pra você a camisinha tá tudo bem, você consegue usar ela de verdade, sempre, incrível. Eu já optei pela PrEP pra ter uma liberdade maior e tá sendo do caralho. Que bom. Principalmente, psicologicamente, poder ter relações sexuais sem o fantasma que eu tinha antes. Então, com a PrEP foi a primeira vez que eu tive uma relação assim, sem medo. Eu sei que é psicológico, eu sei que a gente tem vários problemas, que somos privilegiados, que temos acesso a isso, porque quem mais precisa, a galera da periferia, a população negra, não chega na PrEP, não chega na PrEP. Por mais que a PrEP seja gratuita, as pessoas não têm acesso. Quem usa a PrEP hoje no país são os gays, brancos e ricos, que vão e ainda pegam no SUS gratuitamente, né? É que quem tem acesso. É uma merda, mas nesta posição de privilégio, a PrEP foi uma saída incrível pra mim, assim, poder transar sem ter essa neura, né? Foi uma experiência única na minha vida. Ai, que ótimo. E como é que fica pra você a questão da conversa com outros parceiros? Tinha diálogo, não tinha? Ou hoje existe mais diálogo sobre quais são as suas estratégias de prevenção, quais são as da pessoa que você está saindo? Porque às vezes eu acho que é um tabu tão grande, a gente não fala sobre sexo no geral. Não. E aí ainda mais sobre IST, porque eu sinto, em especial enquanto comunidade gay, a gente tem medo de se associar à imagem das IST, né? E aí a gente escolhe o caminho do não vamos falar sobre, que é o caminho completamente oposto do qual a gente tem que tomar. Caminho do silêncio. É o caminho do silêncio. Tem dois assuntos aqui, mas sobre bater papo com meu parceiro. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que entender de uma vez por todas que você é responsável pela sua prevenção e eu sou responsável pela minha prevenção. A gente não pode jogar no colo do outro uma responsabilidade que é nossa. Claro que você pode conversar com o parceiro, você pode ter acordo com o seu parceiro. Principalmente quando é um parceiro que você tem intimidade, que você está mais junto. Mas quando a gente pensa fora desse lugar da intimidade, não dá pra jogar a responsa no outro. Você, né, por exemplo, eu tomo PrEP. Aí se o cara falou, vamos trepar sem camisinha porque você toma PrEP, eu falei, olha, eu sei que eu tomo direitinho todo dia, tudo isso, mas você não sabe. Né? Então eu acho que cada um tem que pensar a sua forma de prevenção. Eu tenho um relacionamento aberto, sou casado há 5 anos e quando a gente decidiu abrir o relacionamento, a primeira coisa que eu falei é a seguinte: eu quero começar a PrEP. E ele falou, não, mas por quê? Eu falei assim, porque pra mim é importante, eu acho que eu já estava no meio dessa pesquisa, eu falei, é coerente com o que eu tenho feito, eu fui num infectologista, conversei muito sobre isso, ele também foi no infectologista, acabou indo, tá pensando em entrar na PrEP, ainda não entrou, e a gente conversa muito abertamente, né? E assim, eu falei, se você perceber que tem alguma coisa errada com o seu corpo, levanta a mão e fala, acho que tem alguma coisa, vou no médico, que aí eu também posso ir, e ele não tem resposta nenhuma, sempre, né, num relacionamento aberto, saiu com outro cara, né, pegou sífilis, por exemplo, num beijo, o que quer que seja, natural, a gente tem que lidar com isso, né, mas sempre com muita liberdade, mas é a primeira vez na vida que eu tenho uma relação em que a gente consegue falar dessa forma muito livre, assim. Eu acho que tem a ver também pelo projeto, ele participou, ouviu muito, né? E tá muito junto, né? E eu acho que uma coisa que me lembrou muito enquanto você tava falando aí é que a ideia das pessoas como vetores de transmissão de algo, né? E a gente precisa parar de usar esses termos e de pensar dessa forma. E olhar as pessoas como elas são, como pessoas. A linguagem eu acho muito importante, né? Essa coisa do vetor é horrível. Horrível. As pessoas falam muito, né? Ainda soro positivo e tem uma... ia falar, como eu me peguei, eu falei, tem uma luta muito grande pra gente falar não soro positivo, mas uma pessoa que vive com HIV. Sim. Mas
luta também é uma palavra horrível. A gente liga o enfrentamento à epidemia a questões bélicas, batalha, luta. E não é isso, é um enfrentamento. A gente está tentando melhorar essa realidade, né? Então, falar que uma pessoa vive com HIV é muito diferente, né? Soro positiva, você coloca um selo. Então, são coisas que estão mudando e aos poucos a gente vem tentando implementar na linguagem. A segunda questão, então, que a gente tem que falar é sobre a ideia da comunidade gay não querer se atrelar a ZST, ao HIV, ter medo de ter a sua imagem ali associada a isso. Primeira coisa, acho que a gente tem que fazer um pacto, assim, que é um assunto nosso. Fazemos parte dessa comunidade. É claro que aqui é público, a gente está no YouTube e qualquer um vai ouvir. Mas a gente tem que tomar cuidado de não pegar um assunto que é da nossa comunidade e abrir essa discussão para geral, né? Então, vamos brincar que a partir desse momento, quem é da comunidade acompanha ativamente, quem não é, escuta. É um dos pontos mais importantes que eu quero trazer com esse projeto. Eu entendo historicamente, por isso que eu fiz um projeto histórico, para poder olhar para trás e falar aonde deu merda, sabe? Sim. Por que a gente traz tudo isso até hoje? E eu entendo que a comunidade teve um momento que teve que se distanciar. As principais ONGs de HIV e AIDS que surgiram nos anos 80 eram ONGs advindas do movimento LGBT que estava começando a se articular, a gente pensar no somos, tudo isso. E foi um problema que afetou a própria comunidade. A comunidade reagiu, e reagiu muito bem no Brasil. Sim. O papel da reação da comunidade foi impressionante. E com isso surgem as primeiras ONGs HIV e AIDS. Quando o HIV começou a ficar claro, né, e óbvio que não era uma questão de você ser gay ou não, que qualquer ser humano na face, né, tem uma fala no filme, né, não existe uma doença que tem um time de futebol, só vou pegar os corintianos. Quando isso acontece, a comunidade LGBTQ, ela decide se distanciar um pouco do foco da discussão. Então, as ONGs HIV e AIDS continuam no enfrentamento. Sim. E as comunidades gays se descolam disso. Eu entendo no momento de terror, de crise que isso aconteça. Porém, hoje, mais de 25 anos depois, a gente continuar distante de um tema que afeta diretamente a nossa comunidade, eu acho que tem uma questão. É claro que a gente tem que saber como se colocar, por isso que eu falo que é uma discussão nossa. Sim. Mas, por exemplo, uma parada LGBTQ, como a de São Paulo, que nunca assumiu como tema central a questão do HIV e AIDS, não pode. Morrem 10 vezes mais LGBTQs em decorrência da AIDS, ainda hoje, do que por violência. A violência é importantíssima a gente discutir isso, tem que continuar discutindo a lei de criminalização da LGBTfobia, né? Tudo isso. Mas a gente não pode fechar os olhos para um número desse. A nossa comunidade está morrendo mesmo, por algo que não deveria gerar mais nenhuma morte. E eu acho que a gente tem que ser muito consciente e conversar sobre isso. E não só dentro da política da comunidade LGBTQ, mas individualmente. Sim, eu já ouvi coisas absurdas de amigos, pessoas próximas, que por medo de desinformação rechaçam, afastam pessoas que acham que vivem com HIV. Uhum. Quantos amigos já encontraram um cara que vivia com HIV e no momento em que o cara falou, vem aquela frase: eu entendo, tá tudo bem, mas agora eu não consigo lidar com isso. Vai tomar no... Né? Como assim você não consegue lidar com isso? Né? E amigos próximos, pessoas próximas com instrumentos. A gente não pode mais, por conta do medo, aceitar esse tipo de coisa. Então somos nós. Somos nós na balada, somos nós com os nossos olhares, né? Somos muito preconceituosos. Somos uma comunidade que de oprimida vira opressora. E a gente tem que discutir isso, não só em relação ao HIV, a tudo. Somos uma comunidade que de oprimidos viramos opressores. E temos que lutar contra isso diariamente. Meu Deus, que homem! Alguém me ajuda que eu não tô conseguindo lidar com isso tudo? Falando um pouco do filme, assim, foi muito emocionante tudo, assim.
lidar com a história, ver pessoas de vários segmentos, de várias gerações discutindo HIV e contando as histórias lá de trás. Tem um momento do filme, um pedaço do vídeo do Gabriel Camcholi, eu comecei a chorar. Porque eu lembrei de todo o desespero que eu senti enquanto eu assistia os vídeos dele sozinho dentro do meu quarto. E aí eu falei, caramba, como é importante a gente estar falando sobre isso para que mais pessoas não passem pelo que eu passei. Chega da gente ficar virando as costas para esse assunto e, deixar correr essas formas erradas de tratar o HIV e de tratar as pessoas que vivem com HIV. Tem um depoimento que saiu do filme, que o Beto de Jesus saiu, assim, nos últimos cortes, a gente tinha que... E que ele diz assim, a pessoa que vive com HIV na comunidade LGBTQ, ela tem um não lugar, ela é afastada. E principalmente se a gente olhar as gerações, né, as pessoas que hoje estão entre 40, 50, 50, 60, que sofreram com a lipodistrofia, que era uma reação a um dos medicamentos usados, né? Então, hoje a gente celebra medicamentos potentes e que não trazem efeitos colaterais, mas muita gente traz sequelas até hoje de um tratamento muito tóxico. E essas pessoas, é aquela característica, né, que você tem, fica puxado aqui, em alguns lugares do corpo, o músculo, ele fica... Então, tem uma questão, é visível. E os gays que tem ainda, que ainda não conseguiram fazer a cirurgia de preenchimento, tudo isso, eles são colocados de lado, né? Porque parece que ainda é aquela imagem do HIV dos anos 80 e 90. Essas pessoas são completamente estigmatizadas. E são muitas pessoas que vivem isso até hoje, né? E é muito triste a gente que sofreu tanto individualmente nas suas histórias repercutir esse tipo de preconceito. Como é que foi pra você reunir tantas gerações nesse filme pra falar sobre isso? Vou ser bem egoísta, assim, num primeiro momento foi um processo muito pessoal. Eu tava entendendo, como eu disse no começo, né, eu precisei fazer um filme pra desmitificar tudo isso. Então foi muito legal poder ouvir, imagina, a gente tem 36 depoentes no filme. São 90 depoentes filmados até agora já. 150 horas de material. Então conversei com muita gente, são muitas histórias. Foi muito enriquecedor para mim, eu espero conseguir aos poucos ir trazendo isso para todo mundo, né? Eu sempre fui um cara que se apaixonou muito pela história. Acho que quando a gente se propõe a olhar para trás, a gente consegue entender o que está acontecendo hoje, em todos os campos. Políticos, se a gente olhar a merda que a gente está vivendo hoje, é só pegar um livro de história e que a gente vai entender onde chegamos. Para mim foi o melhor caminho. Ver o que aconteceu lá atrás, como a imprensa, como a sociedade, né, foi sensacionalista em relação a esse tema e como construiu, porque é uma construção social, o HIV é uma construção social. Num momento de liberdade vem um vírus médico que nada tem a ver com questões morais e que a sociedade usa para barrar, né, um movimento de explosão, de descobrimento. Quando você entende que é uma construção social, fica mais fácil. E você tem ímpeto de ir contra, né, de tentar desconstruir isso. Gente, sim, eu estou sem palavras. O que há é para que a gente tenha que continuar falando sobre isso. Né? E não só no carnaval, e não só no 1º de dezembro, a gente fez questão de lançar esse filme antes, todo mundo lança no 1º de dezembro, lança no 1º de dezembro. A gente falou, não, porque vai diluir. O que acontece no 1º de dezembro é todos os jornalistas, todos os canais de YouTube vão lá, pegam ou alguém que vive com HIV ou um médico e fazem um requentado do que foi feito no ano anterior. Mudam os dados de acordo com o novo boletim epidemiológico. Isso não adianta. Isso ficou raso. É uma discussão que tem que ser mais profunda. Então, por isso que a gente bancou, a gente tem que falar disso num momento em que a gente quebra a perna da pessoa, que ela propõe uma discussão diferente da discussão de sempre. Então, assim, o filme continua em cartaz? Continua em cartaz, com certeza ele continuará em cartaz em São Paulo, no Rio de Janeiro. Nas capitais que ele não entrou nessa semana, ele começa a entrar, então acompanhem.
o @precisamos falar sobre isso. Lá a gente vai divulgar toda semana a programação. A ideia é que a gente chegue pelo menos em todas as capitais. Tem muita gente pedindo o filme. Por favor, peçam nos cinemas, mandem e-mails, mensagens, comentários, porque só assim a gente vai conseguir chegar. Não é uma escolha nossa, por nós a gente estaria em todo lugar. É a merda do sistema de distribuição no Brasil. E uma outra coisa, tem muita gente falando da importância de pensar esse filme como ferramenta de educação. Então tem muitos professores pedindo sobre o filme, querendo passar o filme. A gente já está atento para isso, a gente só tem que respeitar o tempo legal da distribuição. E esse filme é um filme que a gente quer liberar o mais rápido possível para que todo mundo possa ver e trabalhar ele. E é só um filme, é só um ponto de partida, um dispositivo. Em nenhum momento eu quero que o filme vire maior do que a discussão. Não, o filme é um ponto de partida. Você assiste e depois vai conversar. É isso, ele não é nada mais do que isso. Ele é simples e tem que ser simples. Porque se ele tentar ser maior do que o tema, fudeu. Né? E é uma coisa que eu acho que no ativismo e na militância LGBTQ a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a gente faz com que o nosso projeto fique maior do que o próprio tema, e às vezes a gente deixa de colaborar com o projeto dos outros. Então é muito legal o que você está fazendo, porque é do outro e não é nosso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E para discutir o HIV, enquanto a gente não entender que o tema tem que ser maior, que foda-se quem está falando, a gente não vai conseguir avançar. Acho que é isso. Eu falo muito, desde que eu comecei a falar sobre esse tema, em corresponsabilidade. Entre pessoas que vivem com HIV e pessoas que não vivem com HIV. Porque não adianta se a gente deixar essa discussão para ser debatida só entre as pessoas que vivem, assim como a gente, enquanto LGBTI, não pode deixar que só a gente fale sobre esse tema, e sim que as pessoas hétero entendam a necessidade de falar sobre essas questões. Acho que é isso. É isso. Falem sobre HIV, falem, conversem com os amigos, façam um teste, pensem na sua prevenção, pensem no seu tratamento, tá tudo bem, é simples, tem que ser leve, não é por uma questão de construção social, de estigma e preconceito. Sim, você que vive, quando ouve falar que é simples, eu sei que é uma merda, mas não é pra ser, e é isso que a gente tem que enfrentar. E assistam o filme Carta para Além dos Muros nos cinemas. Por favor, comece a seguir aí o perfil do Instagram, @precisamos falar sobre isso. É isso? É isso, @precisamos falar sobre isso, Instagram, Facebook, YouTube, e no Twitter é @precisamos falar. Tá aí, gente, vocês já sabem o que tem que fazer nesses próximos dias. Aproveita que o final de semana tá chegando para já se programar para assistir esse filme aí nas suas cidades. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, amei muito. Que bom. E saiba que o canal das Bi tá aberto pra falar sobre qualquer coisa. Então sempre que tiver alguma coisa pra falar, vamos falar sobre. Bora falar. Eba. Beijo, babies!